Olá pessoal, tudo bem? Uma boa tarde a todos. Aqui é o tio Alex, mais uma vez contribuindo com a evangelização espírita da Sociedade Espírita A Caminho da Luz. E hoje eu vou contar a todos a história que se chama Um Estranho Pedido. Contém essa historinha no livro Conte Mais, Histórias Educativas, editado pela Fergues, volume 4. Então, que Jesus nos abençoe, que a nossa mãezinha de Nazaré também nos auxilie nesse trabalho, nessa atividade, nessa contação de história. Certa vez, um agricultor chamado Antônio de Monteiro de Siqueira estava muito cansado, tinha trabalhado muito naquele dia e resolveu voltar à sua casa. No final do dia, no final do trabalho, ele foi para a sua casa para fazer a sua refeição e também repousar. Então, ele estava à sua mesa, fazendo a sua refeição, quando sentiu que algo estranho estava por perto e levantou a cabeça para ver. Era um homem magro, alto, que estava em frente a ele. Ele tomou um susto, mas aquele homem tinha um semblante de preocupação e falou numa voz baixa, pedindo ao seu Antônio que ficasse calmo e dizendo: meu nome é José Sátiro de Melo. Eu fui em vida um negociante, um grande negociante aqui da cidade. Então ele falou, ele mostrou, dizendo que ele era, para que o senhor Monteiro lembrasse dele, da vida dele. E realmente o senhor Monteiro lembrou da vida dele, lembrou que ele era um negociante da região, muito conhecido de todos. E o nosso José Sátiro de Melo disse a ele: eu vim lhe fazer um pedido. Quero que você mande abrir a minha sepultura, porque lá tem um documento. Mande abrir a minha sepultura. Ele fez esse pedido, um pedido estranho ao senhor Monteiro, porque lá no meu corpo, dizendo ele, tem um documento no paletó, que ficou lá no paletó, na roupa, no paletó do meu corpo. Quero que você vá lá e retire esse documento e mostre à minha família. Então o senhor Monteiro ficou assustado com aquele pedido e o espírito do São José Sátiro de Melo se retirou, foi embora. Acontece que o senhor Monteiro ficou preocupado, pois nunca havia lhe acontecido isso. E naquela noite ele não conseguiu dormir bem. Até tentou dormir, mas não conseguiu. Ficou muito pensando naquele pedido, naquela manifestação daquele espírito para ele. Mas ele prometeu a si mesmo que não contaria a ninguém, nem a sua família, nem a família do espírito, a ninguém. E passou o dia. E chegou a outra noite, mais uma vez, a manifestação do espírito José Sátiro de Melo, fazendo o mesmo pedido. E o senhor Monteiro começou a ficar mais preocupado, não entendendo muito bem a situação. Naquela noite, mais uma vez, não conseguiu dormir bem, na segunda noite, pensando no assunto, mas não contou a ninguém, preferiu não revelar a ninguém o que estava acontecendo. Acontece, chegou o terceiro dia e o espírito voltou a se manifestar para o senhor Monteiro, pedindo, fazendo o mesmo pedido, que ele fosse lá, pedisse às autoridades que abrisse a sepultura, para que retirasse lá do bolso do paletó aquele documento importante. Então, como foram 3 as manifestações, o senhor Monteiro então tomou uma decisão. Iria avisar a família do defunto, ia comunicar à sua família também o que estava acontecendo,
Então iriam, depois desses comunicados, procurar as autoridades para que pudesse então abrir a sepultura. E assim ele fez. Conversou com a sua família, conversou com a família do Sr. José Sátiro de Melo, e aí então eles foram aos policiais, às autoridades, e as autoridades então, a pedido da família do defunto, foram até o cemitério São João de Garanhuns para abrir a sepultura, porque lá que estava enterrado o corpo do Sr. José Sátiro de Melo, o espírito. Chegando lá então, com todos os presentes, as duas famílias e mais os policiais, as autoridades, começaram a abrir a sepultura. E aí, o que aconteceu? Foi revelado finalmente a verdade. Estava lá no bolso do paletó o documento importantíssimo. Então, esse documento era muito importante, porque fazia já 1 ano e 8 meses que o senhor José Sátiro de Melo havia desencarnado. E ele tinha comprado uma casa para a família. E a família estava atrás dos documentos dessa compra, dessa casa. E esse documento ficou onde? No bolso do paletó, em que foi enterrado o corpo do seu José Sátiro de Melo. Então, o senhor Monteiro, quando se assustou após abrirem a sepultura e verem que realmente o documento estava lá, ele acabou desmaiando. Havia muitas pessoas ali, foram ajudar ele, depois ele recobrou os sentidos e com os olhos cheios de lágrimas falou que o Espírito mais uma vez conversou com ele, dizendo que estava feliz e agradecendo por ele ter ajudado ele e a família dele. E nós temos uma perguntinha para fazer a todos vocês. Vocês acreditam na sobrevivência do espírito? Deixe seu comentário. Um abraço a todos e o meu muito obrigado. Então, gente, a atividade de hoje é muito simples. Nós vamos precisar de folha, né? Uma folha comum de papel, canetinha, lápis de cor, né? Cola, vamos precisar de cola, porque nós vamos fazer 2 bonecos muito semelhantes, 2 bonequinhos. Um deles vai ficar soltinho e o outro vai ter que ficar no papel, não vai precisar ser recortado, somente um vai ser recortado. Porque nós vamos fazer a atividade com o entendimento da história de hoje. Aqui, esse que está mais colorido simboliza o corpo físico. E esse que está mais luminoso, pintado de amarelo, simboliza que é o espírito. É o espírito. Então aqui nós vamos fazer este movimento como o corpo físico sendo retirado. Na verdade, o espírito está se desprendendo do corpo físico. Assim. Essa é a atividade, muito simples. Então nós vamos fazer esse movimento com o bonequinho solto, né? Ó, o espírito se desprendendo do corpo, e o corpo fica na terra. E o espírito então faz a sua viagem ao mundo espiritual. Vai fazer a sua viagem ao mundo espiritual. Agora ele está no mundo dos espíritos, não precisa mais do corpo físico. Chegando no mundo espiritual, ele começa a ver algo muito semelhante aqui na Terra, mas muito mais belo, muito mais aperfeiçoado. Ele encontra primeiramente uma árvore.
e muitas outras árvores ele encontra. Ele encontra também casas, moradas no mundo espiritual. Ele encontra no mundo espiritual, passeando, andando por lá, muitas pessoas. E ele encontra prédios. Essas pessoas entram e saem dos prédios. E ele começa então a ver muitas outras coisas. Ele vê, além de árvores, avenidas. Pessoas transitando nessas avenidas também. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz,